Enquanto a economia americana mostra resiliência, registrando o crescimento do PIB no último trimestre de 2022, o setor de tecnologia parece enfrentar já uma verdadeira recessão. Vamos entender o que está acontecendo neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois é verdade, muitas empresas de tecnologia estão demitindo, até mesmo as gigantes, as Big Techs como Amazon, Microsoft, Google e Meta do Facebook, todas anunciaram milhares de demissões nas últimas semanas. E a verdade é que esse é um movimento até esperado. E eu falei sobre isso no ano passado, vou colocar aqui o link de 2 vídeos, onde eu dizia que essa era de capital barato e abundante estava chegando ao fim, se é que já não tinha chegado, e o ciclo de aperto monetário ia mudar por completo o cenário, especialmente para o setor de tecnologia. E até parece um pouco contraditório para muita gente, porque tecnologia está demitindo, mas a economia americana ainda registra crescimento, não era para termos já uma recessão, não tem tanta gente prevendo recessão. Eu mesmo já não falei que há uma probabilidade de recessão da economia americana em 2023. O que está acontecendo? E é preciso entender muito bem quais são as causas e esse fenômeno para depois entendermos o que está acontecendo com a economia americana e se vamos ou não entrar em recessão. Então, primeiro, sobre as demissões, os gráficos realmente são impressionantes porque desde janeiro de 2022 até agora, 26 de janeiro de 2023, já temos mais de 200 mil demissões anunciadas por empresas de tecnologia no mundo inteiro, não apenas nos Estados Unidos, mas a maior parte está localizada nos Estados Unidos, especialmente Califórnia. O mês recorde tinha sido novembro, com mais de 52 mil demissões, e agora em janeiro já estamos em 59.448. E aqui os pontos vermelhos é a quantidade de companhias que anunciaram demissões. Então sim que esse é um número relevante. Quando a gente olha alguns dos nomes que estão despedindo, a Amazon, que já anunciou 18 mil demissões, isso significa 5% dessa força de trabalho global. Google, mesma coisa, um pouco mais, 6% de força de trabalho total. 12 mil pessoas que serão demitidas ou estão sendo. Meta, mais de 10 mil pessoas. A Microsoft também, com 10 mil pessoas. Aí outras como Salesforce, que também anunciou. Cisco, Peloton, que até é uma empresa que tem uma probabilidade de entrar em recuperação judicial ou até quebrar, porque não é nada rentável. 30% da força de trabalho são essas 4 mil demissões. Até a IBM demitindo. Twitter, que nós sabemos, agora já com capital fechado, e que demitiu mais de 50% dos funcionários. Better.com e Crypto.com com mais de 40% também de funcionários que estão sendo demitidos. Aqui é importante já mencionar algo que tem a ver com, que é específico do setor de tecnologia, que parte é esse ambiente de juros subindo, capital que está escasseando, e isso faz com que aquelas empresas mais arriscadas e que precisavam captar dívida no mercado constantemente, não tem mais capital para elas. Esse financiamento fácil, esse realmente chegou ao fim e é um dos motivos pelos quais as empresas precisam se reajustar, buscar formas de aumentar a rentabilidade, monetizar o negócio, e uma dessas formas é também reduzindo custos. Mas certamente para as empresas grandes como Google, como Meta, como Microsoft, que são empresas altamente rentáveis e que geram muito caixa, também tem um pouco de excesso de gordura que eles estão cortando. Assim, é notório o que acontece no Vale do Silício, as empresas com muitos benefícios, é uma cultura até que eu digo perdulária e que não prezava muito pela eficiência. E agora que nós estamos vendo elas, pelo menos, tendo uma consciência de que é preciso cortar esse excesso, porque certamente muita gente lá estava talvez ociosa e não agregando para o serviço, para o negócio como um todo. Esse é o caso do Twitter, que segue operando e quase mais da metade do quadro de funcionários foi para a rua. Assim, é impressionante. Mas esse é um motivo. O outro motivo que também acaba machucando o setor é que essa alta de juros, que a gente ainda não viu o fim do ciclo de aperto monetário, também faz com que acionistas e investidores
migrem para longe desse setor. Porque o que a gente viu nos últimos 10, 13 anos, especialmente ali em 2020 e 2021, era o que se chamava de TINA. There is no alternative. Não há alternativa. Como os juros estão em zero, em alguns locais do planeta até negativo, vamos correr risco para ter algum retorno. E aí muitos investidores migravam para o setor de tecnologia de alto crescimento. Mas agora a gente saiu do TINA e estamos no TAMA. There are many alternatives, porque o juro não está mais em zero. Então há muitas alternativas, como os próprios títulos do Tesouro Americano, Treasuries, que estão rendendo de 2 anos acima de 4%. Há muitos bons de empresas rendendo bastante. Então sim que o investidor hoje tem outro lugar para colocar o seu dinheiro, que tem um rendimento positivo e não precisa correr todo esse risco que foi quase obrigado, porque não havia alternativa nesses últimos 13 anos. Então, essa alta de juros, o aperto monetário, ele machuca o setor de tecnologia duplamente. E a grande pergunta é, até onde vai essa alta de juros? Tudo indica que o Fed deve subir agora na próxima reunião para 4,75, então subir apenas 25 pontos base, mas a questão é por quanto tempo ele vai manter os juros mais elevados. Deve chegar em 5 e alguma coisa, e aí vai estacionar nesse patamar, esperando uma sinalização mais convincente de que a inflação está indo de volta para a meta de 2%. Se nós observarmos ciclos de aperto monetário passados, o prévio que tinha sido 2018 foi um breve período aqui, praticamente 6 meses de juros mais elevados, estacionado naquele patamar. Voltando um pouco mais, de 2006 até 2007, foi mais de um ano de juros elevados, naquele patamar de 5,25. Voltando um pouco mais o tempo, lá no estouro da bolha da Nasdaq, o período de juros mais elevados foi um patamar, foi uma janela bem curta de tempo, foi cerca de alguns meses, foi de maio de 2000 até praticamente ali outubro, então uns 6 meses. Será que agora vai ser 6 meses? Pode ser um ano? Não sabemos. O Fed tem dito que deve ficar o ano inteiro com um patamar mais elevado. Essa é a projeção dos membros do Comitê de Política Monetária. E isso faz com que as empresas de tecnologia que estão sentindo uma desaceleração econômica, já sentem isso nos seus negócios, e estão sentindo que não tem mais capital abundante, elas precisam tomar uma decisão. O mercado pode estar apostando já numa pivotada e que o juro vai cair e tudo vai melhorar. Mas isso não é um sinal contundente o suficiente para as empresas voltarem a contratar, voltarem a expandir os seus negócios, porque não estão sentindo esse crescimento de receita. Então é um momento de cuidado, de precaução, e por isso as emissões, por isso o momento é de cautela. E quando a gente olha o setor, a economia americana como um todo, é verdade que ela ainda está crescendo, e esse foi o resultado divulgado hoje, a prévia do PIB americano, que no anualizado do quarto trimestre registrou um crescimento de 2,9%. Isso significa que o ano cheio, 2,1%. Então sim, a economia americana ainda está crescendo, teve 2 trimestres consecutivos de queda, aquela recessão técnica, mas já voltou a crescer nos outros 2 semestres. Isso significa então que os Estados Unidos não vão mais entrar em recessão? Não é possível dizer isso, porque há vários indicadores que nos dizem o contrário. A começar pela inversão da curva de juros, que eu já falei várias vezes, mas é preciso voltar a mostrá-la, porque a gente tem aqui a diferença entre o título do Tesouro de 10 anos menos o de 3 meses, que está na maior inversão desde a década de 80, desde o início dos anos 80. Isso significa que é uma inversão extrema. Se nós observarmos os últimos 60, 70 anos, esse indicador sempre precedeu uma recessão. Se não tivermos uma recessão agora em 2023, talvez no segundo semestre, ou ainda em 2024, seria a primeira vez nesses 70 anos em que esse indicador não precedeu uma recessão. Pode acontecer? Pode, mas é altamente improvável. Além disso, há outros indicadores também que sinalizam pelo menos uma desaceleração econômica, como é o caso da renda pessoal real, excluindo as transferências do governo, que na última década veio crescendo até de forma consistente, até vir a recessão da pandemia,
e nos últimos meses vem estabilizando ou até registrando queda, como a gente pode ver pelo crescimento anual aqui neste gráfico, que em outubro já tivemos uma queda leve, menos 0,21%, e em novembro também, menos 0,1%. Então sim que a renda americana está estabilizando. Da mesma forma, hoje não há uma poupança relevante. Olhando a taxa de poupança dos americanos, a Personal Savings Rate, que havia disparado durante a pandemia, aí claro, por conta das transferências do governo, aqueles cheques de estímulo, mas agora vem caindo e rapidamente chegou em outubro a 2,2% apenas, que é o menor patamar desde 2005, quando havia chegado em 2,1%. Isso significa que o americano agora não tem poupança também para consumir mais e ajudar a turbinar a economia americana. Então, a verdade é que não dá para dizer se os Estados Unidos vão escapar de uma recessão apenas por conta de 2 trimestres positivos de PIB. Não é apenas esse indicador que, por exemplo, o NBR, que é o National Bureau of Economic Research, um instituto que determina o início e o fim de uma recessão, ele utiliza outros critérios, como o emprego, que ainda está subindo, como atividade industrial, que está caindo, renda pessoal estabilizando, leve queda. É preciso observar um conjunto de indicadores e, ao longo do tempo, até podermos determinar com certeza sim a economia entrou em recessão. Mas que a probabilidade é alta, ainda é alta. Americanos podem escapar de uma recessão esse ano? Pode, sem dúvida alguma. Mas a probabilidade maior é de uma recessão ainda em 2023, talvez início de 2024. Enquanto alguns setores, como o de tecnologia, já parece estar enfrentando uma recessão. Espero ter gostado desse vídeo, que tenha ficado claro agora o que acontece com o PIB, com setores em específico, e que não temos mais o TINA e sim o TAMA. Há várias alternativas quando se fala do setor de tecnologia e ativos de risco. Agora sim, fico por aqui e volto no próximo vídeo. Obrigado. Os links utilizados colocarei na descrição do vídeo, aliás, nos comentários. E acho que era isso. Pois bem, valeu, até o próximo.